Eu sou Eva Figueiredo, sou cantora, clarinetista e compositora e acabei de acabar meu primeiro disco, que se chama Cria. Acabei de acabar de gravar, né? Meu primeiro disco. Vou lançar nos próximos meses e queria contar um pouquinho para vocês sobre o disco. O disco Cria é sobre criar, mas é sobre criar num amplo sentido. Eu confesso que eu fiz a maior parte das músicas depois que eu pari meu primeiro filho e que eu senti que depois de parir criança ficava um pouquinho mais fácil parir canções, parir um show, parir um disco e outros tantos partos que aconteceram na minha vida. Então é sobre isso, é sobre criar, mas sobre criar mundos, sobre criar utopias, sobre criar desejos, sobre criar possibilidades e sobre criar essas canções que eu entrego para vocês nesse disco. Bom, nesse processo de finalizar o disco, onde eu gravei as vozes, a clarineta, participações especiais, depois fizemos as fotos, depois design gráfico para as capas que vão ser lançadas. Nesse processo acontece muitas coisas, envolve muitos profissionais, então eu tive que escolher algumas pouquinhas coisas para poder contar com um pouco mais de demora para vocês, quem são as pessoas envolvidas, contar um pouquinho do processo criativo, como que a gente fez. Então o vídeo que segue, na verdade, ele é um memorial de experimentação artística, onde eu conto um pouco e mostro os registros desse processo de finalização do disco Cria. Eu escolhi então, dentro desse memorial de experimentação, contar apenas 4 aspectos, 4 partes de coisas que aconteceram. A primeira delas, sobre a gravação das clarinetas, que realmente foi um dos dias mais gostosos do estúdio. A segunda delas, sobre a participação especial, uma das participações especiais, na única canção que é direcionada ao público infantil, que se chama Janela. As outras canções todas são para as crianças grandes. Outro aspecto sobre a identidade visual do álbum, das capas, as fotos, designer, diretora de arte, tudo que envolve essa parte das visualidades. E por último, sobre a direção musical do Guilherme Café. Eu não ligo pra horário, sou irmã de passarinho e não vim pedir licença pra cantar. O canto que vim cantando tem destino viajeiro, dentro de qualquer momento partirá. O imaginário sobre a ideia de gravar um disco geralmente está associado a uma foto, a uma captura do momento que já aconteceu. Mas na verdade basta ter participado de 1 ou 2 processos de gravação de disco que a gente aprende, se dá conta de que na verdade gravar disco tem a ver com experimentação, criação, lapidação, edição. Então eu vim aqui contar para vocês um pouquinho do processo criativo de captação, de lapidação, de criação, de cocriação, porque também são muitos profissionais, do processo criativo do disco, meu primeiro disco, álbum autoral, intitulado Cria. Se eu vim brotar no verso, foi pra lá de meio mundo, porque lá tem parente pra escutar. Olha lá quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, parou. Olha lá quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, parou. Não sirvo pra funcionária, torvelina sem cabeça, no sopro do pé de vento eu vou montar. Sou irmã de passarinho com destino viajeiro, pois quem tem amor de longe vai buscar. Então eu vou contar um pouquinho sobre o processo criativo na captação das clarinetas, no caso só eu, mas gravei várias clarinetas, da faixa Torvelina, que vai ser a primeira faixa a ser lançada dia 12 de maio, já podem anotar na agenda. Durante todo esse processo, eu tive uma pessoa me guiando, o diretor musical, chamado Guilherme Café, que é um grande compositor, músico, diretor musical de São Paulo, e que nesse projeto, enfim, tá desde o começo até o processo das gravações, me acompanhando e dando vazão às minhas ideias junto com as dele,
E eu sinto que muito da estética desse disco também tem a ver com o olhar do café, com a escuta do café para os meus desejos estéticos musicais. Então aí vai um primeiro videozinho sobre o processo de gravação de clarineta da parte de Torvelina. Composta por Paulinho Brandão, geralmente na parte final conta com uma sessão de improviso de clarineta, um pouco livre, onde eu encerro a música improvisando na clarineta. Quando a gente entrou no estúdio, a gente sentiu a possibilidade de não ficar com uma linha só de clarinete, já que eu podia gravar uma depois da outra. Então comecei a experimentar, me improvisar livremente. Gravei um improviso, outro improviso, e a gente pôde sobrepor essas camadas de clarinete tocando. Até que resolvi, convidada pelos microfones do estúdio, experimentar um pouco de outros timbres da clarinete. Então comecei a mexer nas chavinhas e de repente tinha uma possibilidade de timbre que durante o show ela não pinta, ela não aparece. Muito própria do estúdio, esse movimento de criar com os timbres tão sutis da clarinete. Depois vamos gravar um desse também, vai lá. Vamos fazer a moringa? A moringa primeiro. Caraca, muito legal. Vai lá. Eu vou baixar o geral do seu fone, porque senão vai pegar no mic, tá? Tá. Olha lá, quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. Olha lá, quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. Pô. E aí? Aí a gente foi se empolgando e gravou mais. Caraca, é muito bom, velho. Olha lá, quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. Olha lá, quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. Aí a gente continuou se empolgando na descoberta dos timbres e gravou um pouquinho mais. Vai lá. Olha lá, quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. Olha lá, quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. Sobre a gravação das clarinetas no single Torvelina, eu vou ficando por aqui para não dar tanto spoiler sobre o lançamento do dia 12 de maio. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa ampliação das possibilidades que o estúdio deu a partir dos timbres, que a gente já não escuta nos shows, né? O timbre da chave ali batendo, tão percussivo e com tantas possibilidades de timbres, mesmo entre as chaves, esse timbre que parecia uma moringa, né? Que eu consegui achar na campana do clarinete.
Então foi muito bonito, muito gostoso. E também agradeço ao café, que teve fomentando essas possibilidades criativas, atento às minhas maneiras de criar, minhas maneiras de sentir, de verter música. O disco Cria conta com algumas participações especiais, entre elas Joana Queiroz, no clarone, na faixa Aboio, Ju Capa, conhecida também pelo nome de Lazuli, nome artístico, que é a cantora do Francisco Elombre, na faixa Samba da Utopia, a cantora Aline Fernandes, na faixa Canção Primeira. E agora eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a participação especial da Flora Popovic e do Ângelo Mundi, que juntos fazem a dupla Mundo a Flora, na canção Janela, uma canção que eu compus para o meu sobrinho, assim que ele perdeu seu primeiro dente. Então a primeira coisa é o seguinte: se você não conhece o Mundo a Flora, para tudo, YouTube, Mundo a Flora, gasta um tempo assistindo as coisas deles, porque é muito maravilhoso todo o trabalho, a maneira como eles tratam a infância de maneira séria, cuidadosa, brincalhona, atenta. É realmente muito especial e tudo com muito, assim, o trabalho deles é fino, assim, a estética, a música e a proposta deles para o mundo e para as crianças, e para as crianças grandes que eles gostam de contar. A boca serve pra comer. 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 Ela guarda o paladar. É onde tá o paladar. É lá que tá. Ela dá o paladar. É onde tá o paladar. Mas por ela também entra o vento. Por ela também sai o vento. Por ela também entra o vento. Por ela também sai o vento. Ela é passagem de ar. É um caminho pro ar. Por ali sair e entrar. Então essa dupla, Mundo a Flora, foi convidada para gravar a canção Janela, que, como eu contei, fiz pro meu afilhado, meu sobrinho, quando perdeu o primeiro dente. Eu fiz essa música de uma vez só. Fiquei muito emocionada em receber a fotinho do Banguela, do André, que agora já tá grande, já tá um moço de 12 anos de idade. E aí mandei pro WhatsApp pro meu irmão, eu lembro que eu tava no caminho pro metrô, e mandei já a canção quase inteira, assim. Essa janela, ontem abri ela, puxa, empurra e deixa a ventania soprar nela. Não chora nem teme o tempo que revela, meu sobrinho é o mais novo Banguela. E aí fui construindo junto. Então essa canção que eu convidei a dupla para fazer parte. E para minha surpresa total, a minha ideia inicial era, na verdade, que a gente dividisse umas partes da canção, que eu ouvia a voz do Ângelo, ouvia a voz da Flora, ouvia a interpretação deles. Mas os danados foram muito além, se juntaram e criaram muitas coisas bonitas. Rolou pra caramba. Dupla. Super Uma das coisas mais bonitas dessa parte do processo criativo foi realmente encontrar pares, encontrar interlocução, encontrar o ouvido deles dois e a escuta deles dois para essa música, que as coisas que eles foram me contando sobre a música realmente me fez entender melhor ainda o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo. Eles falaram alguma coisa muito bonita sobre não subestimar a criança, não subestimar a infância, tanto a escuta delas para a poesia, a escuta delas para a melodia, a escuta delas para os temas que estão no mundo. Então foi muito bonito essa parte de encontrar os ouvidos atentos. Então, Ângelo Mundi gravou sua participação na faixa Janela do disco Cria. Ontem abri ela, puxa, empurra e deixa a ventania soprar nela. Não chora nem teme o tempo que revela. Olho no espelho e lembro
sorriso descortina um segredo. Acho que virou foi um menino hoje cedo. Todo esse vazio e aperreio Vai ficar bonito. Vai ficar muito massa. não perdurará. Logo em seguida, Flora Popovic, que é uma das cantoras que admiro muito a forma como ela abre a boca e o som sai fácil e bonito e redondo, uma super cantora. Em seguida, ela gravou sua participação também em Janela no disco Cria. O tempo que revela Maravilhosa. todo seu sorriso mostra ela. Ah, essa janela ontem abri ela. Então é isso, meu povo, sobre o processo criativo da participação especial do Mundo Aflora, Ângelo e Flora, na canção Janela. É isso que eu tinha para contar para vocês. E de quebra, ainda no estúdio, como eu contei, o estúdio é um lugar que brotam ideias, é um momento muito gostoso ir para o estúdio com as suas canções e vê-las vestindo outras roupas, outras maquiagens, recebendo outros olhares. As canções ficam até importantes, com outra importância diferente da do show, da troca ao vivo. Realmente é uma coisa muito bonita. Além disso, eu tenho um filho, Luiz Sebastião, de 4 anos, que se eu sou fã do Mundo Aflora, ele é o fã número 1. Ele já montou um fã-clube lá na escola dele, do Mundo Aflora. É realmente muito fã. E ele mostrou a canção que ele fez na pandemia, mostrou para o Ângelo e para a Flora, que logo toparam. A canção chama Bebida Babada, Sujeira Melequeira. Seguida no coro, tá? Vamos lá, começa É 2. É 1, 2, 3 e... Já. Bebida babada, sujeira melequeira. 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 Eu queria contar para vocês como foi criada a identidade visual do álbum Cria. Então, para a identidade visual, a gente contou com 3 profissionais. Alice Assal, que é uma super figurinista, cenógrafa, diretora de arte, que foi a função que ela ocupou dentro desse projeto. E foi o que eu propus para a designer, eu ver se ela vai fazer contraproposta. E a gente fazer uma pincelada toda azul em volta, então vai ficar como se ela tivesse ela através de um óculos mesmo. A fotógrafa Letícia Isnas. Tá explicando. Lê, me explica. Aqui a gente entra nessa caixa, bota cortinas de confete. Fiquei com vergonha, para. Faz Inas. Ela me disse que podia todas as possibilidades. E a designer gráfica, Isadora Machado. Então, essas 3 profissionais, trabalhando juntas, foram criando a capa dos 2 singles, que vai ser lançado primeiro o single Torvelina, depois o single Samba da Utopia e depois o álbum Cria. Então, essas 3 capas, elas criaram os visualizers, que são pequenos vídeos que vão ser lançados junto com as músicas para cada um desses 3 lançamentos. Então, a primeira etapa dessa parte das visualidades, da identidade visual, foi, na verdade, a escolha da fotógrafa, porque durante todo esse projeto do Cria, tanto para as partes do som, ou seja, para escolher os músicos, a baterista, o guitarrista, o diretor musical, a pessoa que fez a masterização, que fez a mix, eu tive o cuidado de me aproximar de pessoas com quem as estéticas já dialogavam com o trabalho, ou seja, eu estava pedindo para a pessoa fazer uma coisa da qual ela já conhecia a estética, então eu pesquisei as profissionais e os profissionais, os trabalhos deles e delas, para realmente entregar o Cria na mão de gente que eu sabia que já tinha diálogo, que já tinha escuta para o que eu estava querendo dizer. Então não foi diferente essa parte da visualidade. Então, junto com a Alice, a gente chegou no nome da Letícia Inas,
que realmente é uma fotógrafa que eu já era muito fã, acompanhava o trabalho dela de longa data, sempre arrebatada pelo trabalho dela, cada foto um sobressalto, um susto, um bom susto. Então eu já queria ser fotografada por ela, queria uma chance boa para isso, e o disco realmente foi essa chance que acabou juntando o trabalho. Para minha alegria, parece que Letícia também acompanhava o meu trabalho e enfim, sentia também uma ressonância nas nossas poéticas, na nossa poesia, que depois desse trabalho eu posso dizer isso sem medo. Eu acho que essa vai ser a nossa primeira capa, a minha primeira experiência para capa. Que é isso que eu te falei, sabe? Da ideia de colocar a mancha de tinta em volta dela. Que é a turvelina. E essa aqui é a janela. Pode ser ainda aqui muito. Sei lá, a janela do quarto, sei lá, a janela. Se ela é a janela ou se ela é a própria cria. Sim. Que é o álbum, né? A gente pode... Tem quantas? Tem uma de cada? Tem 3 de cada. Eu pedi só essas 3. Talvez essa seja a cria, né? Eu acho que essa é a cria. É. Então, depois das fotos da Lê, a Alicia Sal, que estava cuidando de todo o caminhar da carruagem, pensou no nome da Isadora Machado. Essa eu acompanhava um pouco menos, conhecia um pouco menos o trabalho, mas assim que encontrei o trabalho, pensei, é essa pessoa mesmo. Então chegou Isadora Machado para fazer o design gráfico dessas peças. Em trabalho conjunto com a Alice. Então a Alice, essa parte é um pouco mais misteriosa para mim, que sou artista, porque eu sei que elas trabalham muito, assim como o trabalho com a Lê, trocam muita figurinha, e o que chega nas minhas mãos é realmente escolha, né? Vamos escolher entre isso ou aquilo. Então vou mostrar um pouquinho para vocês até do que rolou no WhatsApp nesse meio tempo de escolha do Torvelina e do Samba da Utopia. A capa eu vou guardar para o futuro. Então esses são alguns estudos que a Doris e a Alice fizeram juntas para a capa de Torvelina e também para as peças de divulgação do pré-save e do lançamento. Então elas fizeram esses estudos com essas cores, com essas formas, e aí a partir disso fica ainda de surpresa qual que vai ser a capa oficial do lançamento. Então a Alicia Sal tinha já me contado que tinha escolhido essas 3 fotos, uma com uma imagem mais fechada, outra que ia abrindo mais, e a última imagem a mais aberta, que tinha escolhido junto com a Doris uma paleta de cores, que iam trabalhar com cores primárias, e enfim, me mostraram uma série de referências, e foram daí também experimentando em Samba da Utopia, botar um pouco de tinta, de desenho em volta das fotos da Letícia, né? Essas fotos que vocês veem no fundo são as fotos que a Letícia tirou no ensaio. E esse trabalho gráfico é justo o trabalho da Isadora, e tudo isso com direção de arte da Alice. Então esses são os experimentos da mesma maneira para a capa de Samba da Utopia. E por último, eu queria contar um pouco sobre a direção musical do Guilherme Café, que é um músico que está trabalhando comigo desde o começo desse trabalho. Era muito bonito, como quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu tinha um filhinho ainda com meses, e ele vinha ensaiar em casa, esperava o tempo do filhote dormir, chegava em casa, onde a gente foi construindo as estéticas que hoje estão no disco. Primeiro só voz, eu fazia voz clarineta, o meu companheiro Paulinho Brandão fazia violão e guitarra, e o Café fazia violão e guitarra, eles iam se alternando, às vezes 2 guitarras, às vezes violão e guitarra, enfim.
E muito desse grosso assim que a gente construiu nessa fase, no finalzíssimo de 2017, na verdade em 2018, quando a gente começou a fazer o show de fato, claro, depois interrompidos pela pandemia. Muito dessa estética que a gente construiu é o grosso do que está hoje no disco. E é muito bonito como os meus desejos musicais, as referências que eu passei para o café, que foram, na verdade, o disco da Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo, o disco Taurina, da Nelis Assunção, o disco Embalar, da Nausete, as referências todas que eu passei para ele, como ele soube, o disco do Jonathan Silva, que é um grande amigo compositor, que inclusive eu faço 2 canções dele no meu disco. No show eu faço mais canção, por isso eu tive que pensar. Eu gosto tanto do Jonathan que eu incluo ele nos meus repertórios. Mas enfim, essas referências que eu passei pro café, ele soube ler a minha canção, ler o que eu queria dizer com essas referências, se era instrumentação, se era pegada, se eram as rítmicas, o que a gente estava construindo. E isso tudo foi se transformando também ao longo do... Depois, assim, não se transformando enquanto material musical, enquanto as levadas, as coisas que a gente criou, mas realmente o processo criativo dentro do estúdio, ele vai lapidando, ele vai dando outra cor para as coisas que a gente já tinha criado. Então o café, assim como a Alicia Sal foi uma grande articuladora de todas as estéticas visuais com o trabalho de direção de arte, sabendo encontrar os nomes das pessoas que iam dialogar com o que a gente queria contar, o café da mesma maneira também trabalhou nessa articulação, achando a pessoa que fez a mix, que é o Klaus, e a pessoa que fez a masterização, que é o Kaká, da YB. Esse disco vai ser lançado pelo selo YB, que eu tenho muita alegria de fazer parte. Então, eu queria contar um pouquinho disso, né? Desse trabalho que às vezes é um pouco misterioso, que exatamente que a direção, tanto a direção de arte quanto a direção musical fazem. Então é isso, meu povo. Esse foi o Memorial de Experimentação Artística. Esse foi o registro do processo de finalização do disco Cria. Eu espero que vocês gostem muito do disco, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco dessa retrospectiva, um pouco da caminhada, um pouco do caminhar, também de entender exatamente o que acontece nessa caminhada, e conto com vocês na escuta conjunta. 12 de maio sai o primeiro single, Torvelina, depois, em seguida, no mês seguinte, Samba da Utopia, e depois o disco Cria. Eu encontro vocês nas plataformas de streaming. Eu já vou, me mandou parar, parou. Olha lá quem falou, pediu pra eu ficar. Eu já vou, me mandou parar, parou. Não sirvo pra funcionária, Torvelina sem cabresto, no sopro do pé de vento eu vou montar. Sou irmã de passarinho com destino viajeiro, pois quem tem amor de longe vai buscar. Olha lá, quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. Olha lá, quem falou, pediu pra eu ficar, eu já vou, me mandou parar, não parou. Take 1. Take 2. Take 3.
Take 4. Take 6.